Agora vamos conversar com o professor José Marciano Monteiro, autor do livro Política como Negócio de Família. Seja bem-vindo ao nosso Boa Tarde, cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde a todos os telespectadores. É um prazer e honra estar hoje aqui nesse programa. Prazer tê-lo conosco, professor. De onde partiu, como surgiu a ideia de escrever esse livro que é Política como Negócio de Família? Trouxe inclusive um exemplar para você. Ah, bacana. Muito obrigado. E vou até mostrar para a produção aqui, né? Então, como é que surgiu essa ideia desse livro? O livro, na verdade, ele é resultado de uma pesquisa de 16 anos, né? 16 anos de pesquisa? 16 anos de pesquisa. Nesta pesquisa eu procurei exatamente demonstrar como a relação ou o padrão de dominação família e política se trata de um padrão nacional, não se restringe tão somente à região Nordeste, embora nesta torne-se mais visível, até porque nós temos uma tradição coronelista, uma tradição muito forte na nossa região. De clientelismo, né? Que é, popularmente falando, é aquela troca de favores, né? Entre o político e às vezes o eleitor que, numa situação que se encontra, acaba precisando de algumas coisas, recebe aquilo como um favor, né? Às vezes uma consulta, uma cirurgia, algum bem material, alguma doação, e fica devendo favor para determinado político. Essas práticas que a gente, infelizmente, ainda encontra, né? Exato. Agora, o livro, ele procura exatamente problematizar através da construção de uma teoria esta que estamos desenvolvendo juntamente com a Universidade Federal do Paraná, que tem o professor Ricardo Costa de Oliveira também como outro grande pesquisador, né? E nós estamos tentando exatamente construir uma teoria chamada teoria do nepotismo, né? Ou seja, como se dá esse padrão de família e política nos principais cargos da República. Porque é importante frisar para o telespectador, não se trata tão somente de pensar esse padrão no campo ou mesmo na instituição legislativa, executiva, mas também em diversas outras instituições. É um detalhe importante, né? Hoje, quase 70% do Congresso Nacional, por exemplo, é formado por pessoas que têm ligações com famílias na própria política, né? Às vezes, um é senador, outro é deputado federal, outro é prefeito do município, não sei o que, por aí vai. Aí eu pergunto, qual é o problema que a gente enfrenta, que a gente vê como consequência quando se mistura família com política? Uma das questões centrais é exatamente a concentração de poder e de riqueza. Basta observarmos, por exemplo, que em relatório divulgado recentemente pela Oxfam, demonstrou claramente que aproximadamente 1% da população, né, ou 1% desses indivíduos pertencentes à classe dominante, à classe rica desse país, né, controla aproximadamente e o correspondente a 100 milhões de brasileiros, a riqueza de 100 milhões de brasileiros. A metade da população brasileira. A metade da população. Então você tem uma estrutura de desigualdade, né, muito forte e que se ancora, que se sustenta através de uma lógica de privilégios, né? E o detalhe é que, na verdade, não diz respeito apenas aos cargos que são ocupados por essas famílias, né? Às vezes o cargo de deputado federal, de senador, de deputado estadual, de vereador, de prefeito. Mas, na verdade, existem vários outros cargos agregados à estrutura que muitos deles são preenchidos com família. Os orçamentos que eles controlam também, às vezes, são direcionados, de certo modo, a pessoas mais próximas, que têm uma ligação mais próxima. E isso vai concentrando poder, renda, riqueza, cada vez mais nas mãos de poucos. Isso seria ruim nessa mistura de política com família, por exemplo. E acaba criando, na verdade, um grande problema para aquilo que nós tentamos construir a partir daquilo que nós chamamos de redemocratização, que era exatamente das aberturas democráticas, que era exatamente um processo de redemocratização. E que o poder não tivesse essa configuração dinástica, né? Ou seja, um poder com a configuração de dinastias. Na verdade, nós temos... Isso torna a competição desigual também, né? Porque quanto mais poder, por exemplo, concentrado numa família política, mais ela consegue conquistar outros espaços de poder em favor de membros mais próximos ou até de familiares novamente, né? A título de exemplo. Ou seja, a competição fica desigual nas campanhas políticas, né? Desigual e muito pouco nós temos o que denominamos de renovação política, né? O que nós temos muitas das vezes é uma renovação geracional, né? Ou seja, é o filho de um ex-deputado ou de um deputado, é um filho de um senador que passa, por exemplo, a ocupar a vaga do senador, a vaga do deputado. Então, nesse aspecto, nós temos uma renovação geracional, tendo em vista que os hábitos, portanto, os modos de comportamento, muitas das vezes são os mesmos, né? E, para além disso, né, é importante destacar, é importante frisar
que essa estrutura ela vai atravessando desde o município até para o Congresso Nacional. Como você tão bem colocou, essa relação entre família e parentesco, política e parentesco, melhor dizendo, se pegarmos o caso da Assembleia, da Câmara Federal, nós teremos aproximadamente 63%. Quando olhamos para o Senado, né, que é a casa mais qualificada, as pessoas que têm mais experiência, essa taxa eleva para aproximadamente 72%. Então, vejamos, com esse padrão de dominação, poder político familiar e, consequentemente, né, a reprodução do parentismo no aparelho de Estado. Você faz uma análise profunda, por exemplo, sobre a questão das famílias políticas na Paraíba, né? Aqui nós temos, por exemplo, duas principais que há mais de 7 décadas, mais de 70 anos, se alternam no poder, que são as famílias Alves e Maia. E aí você na Paraíba faz um levantamento profundo sobre isso que é construído e desenvolvido pelas famílias também, né? Também, inclusive, é importante você trazer isso. A família Maia, por exemplo, que é uma família poderosíssima deste estado, né? Ela tem raízes de parentesco muito forte lá na Paraíba. Basta atentarmos para um detalhe que na Paraíba nós tivemos 2 governadores, né? O João Agripino Maia segundo, né, terceiro, João Agripino Maia terceiro, que é primo de Tarcísio Maia, que foi governador. Ele, no caso, irmão de Tarcísio Maia, né? Irmão de Tarcísio Maia, exato, irmão de Tarcísio Maia. Irmão de Tarcísio Maia, que é o pai do senador José Agripino aqui. O pai do José Agripino, Ou exatamente. Seja, há uma ramificação Mariz Maia, por exemplo, que veio da Paraíba e entrou no Rio Grande do Norte. Exato, exato. Então, essa estrutura de poder, quando nós analisamos, essa estrutura da família Maia, por exemplo, remete-se ao período imperial. É importante frisar isso. Né? Desde o Império. Mas não é apenas esta família, né? E aí, essa é a grande questão que nós trouxemos como problema de pesquisa, né? É um grupo de pesquisa que é o NEFAD, o Núcleo de Estudos sobre Elites, Família e Desigualdades, né? Lá da Paraíba, e com o NEP, Núcleo de Estudos Paranaense, nós estamos fazendo estudo comparativo. A grande questão é pensar isto em termos de Brasil, porque muitos sociólogos, cientistas políticos afirmavam que, com o processo de redemocratização, esse fenômeno tenderia, portanto, a se eliminar, né? Mas decair, e na verdade nós temos... cresceu, infelizmente. Na verdade, nós temos uma taxa, um padrão de dominação cada vez maior, né? E para finalizar, uma coisa que você poderia compartilhar, na realidade da Paraíba, por exemplo, eu sei que muito se compara Paraíba com o Rio Grande do Norte em vários aspectos aqui, mas comparando, no caso da Paraíba, que foi o que você estudou profundamente, no momento em que você percebe a libertação, digamos assim, nesse aspecto, de que outras pessoas que não vêm de famílias tradicionais da Paraíba começaram a ocupar o governo do Estado, o Senado, isso provocou, em termos administrativos, em termos econômicos, em termos de crescimento da Paraíba, provocou algo de positivo? Quase sempre esse elemento é extremamente positivo. Por quê? Uma das questões que oxigena, né, a democracia é a renovação política. Quando você tem, conforme coloquei, uma renovação geracional, você não tem renovação política. No caso da Paraíba, especificamente, nós tivemos, no momento recente, estamos tendo um processo de renovação política, principalmente para o executivo, né? O Ricardo Coutinho, por exemplo, não pertence a essas Cunha redes. Lima e Maranhão lá, não é? Cunha Lima, Maranhão, Vital Rego. Vital do Rego. Né? Então, você tem essa estrutura muito forte, né? Que se reproduz. Quando eu fiz a análise, comparei, por exemplo, um século de poder, elas se revezam. Embora tenham muita força, porque nós sabemos que não é só o executivo. Você tem o Senado, por exemplo. O Senado continua ainda com este padrão, né? Você tem o Zé Maranhão, que advém dessas oligarquias, e temos também o Cunha Lima, que também advém. E é importante para a democracia exatamente essa renovação, não só geracional, mas política. Muito bem. Em breve eu vou conversar. O professor fez parte da minha banca que avaliou a concessão do nosso título de mestrado, né? Isso aconteceu ontem na UFRN. Agradeço, inclusive, a sua presença lá. E nos inspira bastante esse trabalho que você faz e que está sendo desenvolvido no Brasil. O nosso, eu vou publicar em breve, que vai ser o livro chamado Família e Política no Rio Grande do Norte, Alves e Maia no Senado. Como é que o Senado serve de estrutura de poder para essas famílias se alternarem e permanecerem há tanto tempo. Em breve, a gente vai compartilhar essa publicação em mais detalhes sobre isso. Então, muito obrigado pela sua presença. Receba um kit de produtos Lucena para você aproveitar com seus amigos eu e que familiares. Agradeço. Obrigado. E, mais uma vez. Tá bom.